Olá, turma do sexto ano, aqui é a professora Késia e vamos prosseguir com o nosso conteúdo que está lá no didático, na página 44 a 49, que tem como tema As rochas contam história. Mas de que forma essas rochas vão contar história? Através das análises que os pesquisadores fazem da própria rocha. Vamos obter muitas informações sobre o passado de um determinado povo ou de um determinado ser vivo. Há milhares de anos, a sobrevivência dos seres humanos dependia somente dos recursos disponíveis no ambiente. As cavernas serviam de abrigos, e foi no meio de muitas delas que os pesquisadores encontraram objetos que eram utilizados naquele tempo. Por meio deles e pela análise de restos de fogueiras e pinturas nas paredes, foi possível estudar como viviam os seres humanos do passado. Hoje sabemos que há milhares de anos, quando um caçador abatia uma presa, era com pedras lascadas, que ele retirava o couro e cortava a carne da caça. Essa faca primitiva era feita com lascas de rochas, em que uma das partes dela ficava afiada. Por causa disso, esse período da pré-história, chamado de Paleolítico, é chamado de período da pedra lascada. Após o período da pedra lascada, surgiu a Idade da Pedra Polida, ou Neolítico, caracterizada, entre outras coisas, pelo uso de objetos de pedra mais elaboradas e de objetos de cerâmicas. Outro item abordado é que fala do passado do planeta. Observe aí a imagem, que fala o seguinte, ó. Ele apresenta um corte no solo, mostrando que há diferentes camadas de sedimentos. Nele, geólogos e paleontólogos conseguem identificar informações sobre o passado da Terra. Cada uma das camadas é chamada de horizonte do solo. As variações de cores está ligada à presença de minerais variados depositados ao longo do tempo. Em condições normais, os sedimentos mais antigos ficam depositados nas camadas mais baixas. Nas camadas superiores ficam os mais recentes. Além de fornecer conhecimentos sobre as constituições de minerais dos diferentes tipos de rocha, a análise das rochas sedimentares pode revelar informações sobre os seres vivos que existiam no planeta Terra há milhões de anos. Observe aí o exemplo. Um animal morre e o seu corpo é rapidamente encoberto por sedimentos. As partes moles se decompõem e restam as partes duras, como ossos e dentes. A pressão das camadas superiores. Os fósseis podem ser utilizados para identificar a idade das rochas e também para auxiliar no período geológico. Grande parte do nosso planeta é constituído de rochas e solos. Também podemos encontrar regiões onde há muita água. As regiões da Terra, que correspondem aos rios e oceanos, mares e demais locais com água, constituem a hidrosfera. Parte da superfície do planeta, em torno de 70%, é coberto por água. Do total de água, apenas 2,5% é doce, ou seja, encontrada em rios, lagos, lagoas, águas subterrâneas, lençóis freáticos e também nas geleiras. A água doce é a mais utilizada, tanto para o consumo humano quanto para o consumo de outros animais e plantas. Os outros 97,5% são formados pela água salgada, por exemplo, dos oceanos e mares, portanto, imprópria para o consumo imediato dos seres humanos e da maioria dos seres vivos. Daqueles de 2,5% da água doce, menos de 1% encontra-se em condições ideais de consumo. No nosso planeta existe uma camada de gases com a espessura de mais de 1.000 quilômetros, aderido à Terra por meio de força da gravidade, que é chamado de atmosfera. Entre os planetas do Sistema Solar, a Terra apresenta uma composição específica de oxigênio,
gás carbônico, nitrogênio e entre outros. A atmosfera da Terra funciona como um filtro que protege contra parte das radiações. E essas radiações que vêm do espaço impedem que muitos meteoros cheguem até a superfície terrestre. O rastro luminoso que esses fragmentos deixam no céu, ao entrarem na atmosfera, é chamado de meteoro. O nome popular, estrela cadente. Os meteoros que chegam à superfície são chamados de meteoritos. De acordo com a temperatura, a composição e as propriedades apresentadas, há 5 camadas na atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos classificar cada uma delas. Na troposfera, sua temperatura varia de 40 graus a temperatura abaixo de zero. E nessa camada que ocorrem chuvas, trovões, furacões e etc. A troposfera contém o gás carbônico e, entre outros elementos, poeiras e gases poluentes. É a única camada adequada para os seres vivos respirarem normalmente. Na estratosfera quase não existe oxigênio e é bastante fria. Nela é encontrada o gás ozônio, que forma a camada de ozônio, responsável por proteger a Terra de grande parte dos raios solares. Na mesosfera, sua temperatura é muito baixa, pois não há nuvens para absorver energia solar. É nessa camada que os meteoros se incendeiam. Na termosfera, nessa camada, a radiação ultravioleta do Sol é bastante intensa. Já na exosfera, a última camada da atmosfera terrestre, é considerada o limite entre a Terra e o espaço. Nela estão localizadas diversos satélites artificiais e telescópios espaciais. Bom, chegou a hora de praticar. Vão lá no didático, página 47 a 54. Completem todas essas atividades, certo? E não esqueçam também de atualizar o caderno de atividades, certo? Até a próxima, se Deus quiser.